Bom dia, furiosos. Ontem eu postei um reel aqui da Viviane e no fim das contas eu não tive tempo de voltar pra comentar. Pra quem não viu, pra quem não lembra do que eu tô falando, eu vou colocar ele de novo aqui pra vocês assistirem. Eu ainda perguntei qual a opinião de vocês. Aqui no Insta, zero manifestação, mas eu tive algumas perguntas no Facebook. Por amor às pessoas do Facebook, eu vou responder então, tá? Não que seja relevante a minha opinião, né? E digo mais, uma pessoa que está numa igreja evangélica e decide se relacionar com alguém de uma seita, com alguém de uma outra religião, ela deve ser disciplinada dentro da igreja. E se ela não for disciplinada, se ela não aceitar a disciplina, ela deve ser expulsa. Para não trazer para dentro da igreja a impiedade, a contaminação. Isso vale para nós até hoje. Uma menina evangélica que decide namorar um católico, ela precisa ser disciplinada, ela não pode fazer isso. Uma menina da Igreja Presbiteriana do Brasil que decide namorar alguém da CCB, precisa ser disciplinada, ela não pode fazer isso. Ai, você está dizendo que não são cristãos, não interessa, é outra fé. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece a CCB como uma seita, é uma seita, queridas, e tem fundamentação teológica. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil, em sua confissão de fé, reconhece a Igreja Católica Apostólica Romana como uma seita, eu não posso namorar alguém que a minha fé não reconhece como crente. Porque eu entro em algo muito grave para o Senhor, que é o jugo desigual. E se eu estou disposta a negociar a minha fé, o meu Senhor, por um namorado, então talvez eu não... Lembrando que como terapeuta, né, é por isso que eu faço essas análises. Por quê? Porque eu atendo majoritariamente crente e recebo pessoas que vêm desse tipo de pensamento. Eu acho que a Viviane está errada. Eu acho que ela não está totalmente errada. Eu só acho que a ferramenta que ela propõe, e muitas igrejas propõem, para, de repente, evitar um problema na vida de um membro, essa ferramenta é errada. Por quê? Porque nós somos seres pensantes, somos seres livres e a gente tem o livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer. Penso eu que o grande erro da igreja e das famílias crentes, lembrando que eu sou nascida numa família evangélica de pastores, é justamente a falta de ensinamento e a falta de direcionamento quanto à relação, quanto às relações. Ensino sobre namoro, sobre casamento e principalmente sobre sexualidade de acordo com a Bíblia. No meu modo de vista, eu penso que uma pessoa que chega ao ponto, né, que se diz cristã, evangélica, e chega ao ponto, por exemplo, de namorar uma pessoa de uma seita ou de uma religião que nitidamente vai contra os princípios cristãos, essa pessoa está perdida há muito tempo. Então ela não está perdida no namoro. Agora, o meu problema é a questão do disciplinar. O que é disciplinar? É claro que ali é um recorte, e esse recorte, por ser recorte, as pessoas de fora que escutam isso, acham isso o cúmulo, né? A gente só dá mais ferramenta para as brigas, para o ódio que o pessoal alimenta contra cristãos. E principalmente, sabe o que é pior? Uma pessoa que não é cristã, ter o ódio dela alimentado por uma fala dessa, não é problema, eu acho. Porque a pessoa não é cristã mesmo. Agora, o pior é aquele filho de crente que ele já tem na cabeça dele que ele está sendo lesado, que ele está sendo enganado, que ele vê N problemas na espiritualidade que ele aprendeu, o cristianismo da forma como ele aprendeu, porque foi um cristianismo abusivo, foi um cristianismo pautado nas dores da pessoa que ensinou, que aí o que acontece? Isso acaba se tornando mais um motivo ou uma arma para essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes que, entre aspas, são filhos de crente, estão dentro da igreja, mas estão querendo desviar. Então, é exatamente o que eles precisam, tá vendo? Ó, uma confirmação, viés de confirmação. Então, eu acompanho bem rasamente o trabalho da Viviane, ela fala muita coisa boa, mas ela é muito incisiva, então ela não... É claro que ela nem é pra... Eu acho que ela nem é uma... Eu ia dizer que ela não deveria ser uma pessoa que ensina não crentes. Eu não concordo com essa fala minha, por quê? Porque o trabalho da Viviane, ele é importante para um nicho de pessoas, né? Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele contando que veio um casal para a igreja dele, e esse casal veio de uma igreja fundamentalista, uma igreja muito rígida, com muita regra, com muita lei, com muito, sabe, onde, que nem a Viviane está fazendo, parece o comunismo, é o comunismo gospel, né? O Estado interfere em quem você namora, o que você come, o quanto você come, se você pode, se você não pode, se é justo, se não é justo comer. Esse tipo de cristianismo é a mesma coisa, tá? Mas ele contava que esse casal, eles vinham de uma vida, de um comportamento tão doido, tão louco, tão maluco, tão desvairado, que eles precisavam desse freio brusco. E eu também concordo com isso. Então, eu não vou falar mal da Viviane, não, tá? Mas, como terapeuta que atende crente, essa fala dela, nossa, traz muita gente pra mim. Muita gente. Por quê? Porque as pessoas casam pra não ser disciplinadas, casam pra provar que são santas,
casam porque tem uma pressão da liderança, porque se eles namorarem 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser que estejam, pode ser não, eles afirmam quase, né, categoricamente, vocês vão cair em pecado, vocês vão fornicar. Então, para evitar esse tipo de comportamento da liderança, a juventude casa. É claro que ali ela tá falando sobre casar com pessoas de outra fé, mas, gente, uma pessoa que namora com pessoa de outra fé, a base já falhou, a base de ensinamento dela já falhou, entendeu? Então, diz aí o que você acha. Inclusive, eu tenho 2 histórias muito próximas para contar sobre esse negócio de julgo desigual aí. Mas é claro, eu vou contar só se tiver interesse. Se não tiver interesse, seja aqui, seja no Facebook, é um propósito que eu já fiz, tá, gente? Você quer, vamos supor, coloca um vídeo aqui, você quer que eu coloque a posição, os pensamentos, a teoria dentro do processo terapêutico, como que a terapia olha para isso? Interaja. Por quê? Quando você não interage, a gente desequilibra nossas trocas. Isso é ruim pra mim, é ruim pra vocês. Então, se vocês quiserem conhecer essas histórias, né, que são exemplos de interpretação do tal do julgo desigual, é só você colocar aqui, sim ou não. Tendo aí algumas reações, eu conto amanhã pra vocês, tá?